Maravilhosos e maravilhosos, tô aqui para falar algo bem sério com vocês. Nós, enquanto cristãos, não podemos escutar, ver o que está acontecendo e não se posicionar, não fazer absolutamente nada. Eu não consigo, é impossível. Eu tô horrorizada com os casos que aconteceram na semana passada. Só na semana passada que chegou até mim foram 3 casos. E sabe o que é o pior de tudo? Às vezes existem pessoas ao nosso lado que estão sofrendo dores emocionais tão profundas, só que essas pessoas não falam e a gente tá ali do lado sem saber do que tá acontecendo. Sabe por quê? Porque nós estamos sempre na correria. Nós estamos sempre preocupados com a nossa própria vida, que nós não paramos para olhar a vida dos outros. E quando a gente para, é só para criticar. E eu tô aqui para fazer um alerta. Porque quando a pessoa chega nessa situação, é porque o desespero já tomou conta da mente, do coração dela, de tudo que existe dentro dela, que ela não consegue mais lidar com aquela dor. E a única maneira, a única solução que ela encontra é essa solução terrível. E eu falo isso para vocês porque quem faz não dá sinais. A pessoa não vai falar que faz. Ela simplesmente vai lá e faz. Por quê? Porque a pessoa ela tenta lidar com a situação sozinha. E eu sei disso porque eu já fui uma pessoa, não que eu tentei contra a minha vida, mas eu fui uma pessoa que eu tive o diagnóstico de depressão no momento que eu estava fazendo terapia. E quando a terapeuta me falou isso, eu falei assim, eu sou forte. Eu não tenho tempo para lidar com depressão. E a minha maneira de olhar para aquilo que estava acontecendo era uma maneira errada. Na verdade, eu estava querendo ser forte para fugir daquilo, mas o alerta é: a pessoa que está sofrendo, ela está sofrendo de maneira sozinha. E aquilo lá vai formando como se fosse uma panelinha de pressão dentro dela, que ela simplesmente não aguenta mais segurar e ela explode, tomando uma decisão errada. Talvez ela tentou chamar a nossa atenção de alguma maneira, mas a gente olha, frescura, de novo dando showzinho, enfim, a gente olha de maneiras complicadas para a vida do outro. E tem uma frase que fala que se a dor do outro não dói em mim, eu não sei o que é amor. E pior é a minha doença do que a doença do outro. E essa frase, que eu não sei exatamente se é assim, mas ela me lembra muito um versículo que tá lá em João, peraí, deixa eu olhar aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 18, que diz: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Jesus veio ao mundo para nos mostrar, para nos ensinar o que é esse amor e como viver esse amor, que é um amor de serviço, é um amor sem esperar absolutamente nada em troca. É um amor que dá simplesmente porque já recebeu. E eu tô aqui há 3 anos falando de Jesus, postando meus devocionais todos os dias. Eu falo de Jesus nos stories, eu falo de Jesus dentro do meu consultório, eu falo de Jesus com as minhas amigas, enfim. Eu sempre falo de Jesus, mas eu tô sentindo um aperto tão grande dentro de mim que é pouco. A gente precisa fazer mais, a gente precisa olhar para essas pessoas que estão sofrendo em silêncio. Essas pessoas precisam olhar para nós e saber que sim, existe um lugar seguro onde elas podem vir buscar ajuda e que elas não vão receber mais crítica, elas não vão receber mais peso do que aquilo que elas estão carregando. Nós, cristãos, temos a obrigação de estender as nossas mãos e ajudar essas pessoas. Eu não sei de que maneira eu posso fazer isso. Eu pensei aqui, talvez em um programa onde eu posso juntar pessoas para transbordar um pouquinho daquilo que
que eu já conheço, daquilo que eu já recebi do Senhor, daquilo que eu estudo, daquilo que eu recebi como um dom, que é a cura interior, para ajudar essas pessoas. E se eu não ajudar diretamente essas pessoas, que eu possa ser uma ferramenta para ajudar quem pode ajudar. Talvez você que está me escutando agora está passando por uma situação difícil que precisa de ajuda. Mas talvez não, talvez você seja uma pessoa que vai ser usada como uma ferramenta nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar falar de Deus, a gente nunca sabe quando vai chegar uma pessoa ao nosso lado que está precisando de um socorro. E eu escuto de algumas pessoas falando assim, mas eu não sei falar, eu não tenho o dom da comunicação. Ok, eu também não tenho, estou aqui falando com vocês. Eu não sei a Bíblia de cor, não sei nada de cor na realidade. Mas nós temos uma Bíblia de papel, nós temos uma Bíblia digital que a gente pode abrir e olhar. Mas talvez você não precise falar, abrir a Bíblia para falar de Deus para uma pessoa. Você pode simplesmente olhar para ela e falar assim, Jesus te ama. Da maneira que Ele transformou a minha vida, eu creio que Ele vai fazer o mesmo com você e por você. Fala do seu testemunho. Às vezes, você contar para uma pessoa aquilo que Deus fez na sua vida é aquela fagulha, sabe, de esperança que ela precisava. Porque, de repente, ela pensou em hoje mesmo. E o seu testemunho vai fazer essa pessoa olhar de um outro ponto de vista e ver que existe solução. Nós precisamos ser um braço, nós precisamos ser uma mão, nós precisamos ser ajuda para essas pessoas que precisam desse socorro. Se você não tem o que falar, empreste os seus ouvidos, escute sem julgar. Às vezes a pessoa só de pôr para fora toda aquela dor que ela está sentindo já é um alívio. Ou então oferece um abraço. Gente, um abraço cura. Não nos custa absolutamente nada. Mas um abraço pode curar uma outra pessoa. O que nós estamos fazendo como cristãos? Me fala. É muito bonito falar de Jesus, é muito bonito ir na igreja no domingo escutar a palavra, postar que você foi na igreja e postar um versículo, mas o que mais você está fazendo? O que além disso você está fazendo para ajudar essas pessoas? Eu estou pensando aqui na minha cabeça em como fazer isso, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu espero que a minha voz, como eu tenho voz aqui, eu espero que essa minha voz chegue em lugares, chegue em pessoas que precisam de ajuda, que chegue em pessoas que podem ajudar outras pessoas. Faça essa mensagem chegar em grupos de pessoas que precisam de ajuda, em grupos de pessoas que auxiliam outras pessoas. Eu não sei como ainda, mas eu estou aqui me comprometendo. Nós vamos fazer um programa, sei lá, eu vou juntar o que eu sei, a nutrição, o jejum, o emagrecimento, a palavra de Deus, os meus testemunhos, enfim, para ajudar essas pessoas. Eu vou montar um grupo no WhatsApp, onde nós vamos sim ajudar pessoas. Pelo menos durante 10 dias, esse é o meu compromisso aqui com você, com as pessoas que estão precisando, com pessoas que podem ser socorro para outras vidas. Eu postei ontem falando sobre o meu campeonato de fisiculturismo. Ontem fez 7 anos que eu competi pela última vez, porque foi naquele palco que Jesus me encontrou e falou para mim que meu valor não é medido por um padrão de beleza. O meu valor não está no meu corpo, o meu valor está em quem eu sou. Só que o mundo faz a gente acreditar que o que nós temos como valor são os nossos bens, é a nossa fama, é o nosso reconhecimento. Mentira! Jesus não está preocupado com nada disso. Jesus não está preocupado com o que você pode oferecer para Ele de dons, talentos, bens materiais. Tudo isso foi Ele que te deu. O que Jesus quer saber é quem você é. Nós nos desconectamos da fonte da nossa verdadeira essência, nós perdemos a identidade. Romanos 12:2 diz pra gente não amoldar ao mundo. O que significa isso? Nós não podemos tomar a forma do mundo.
O mundo fala que nós teremos valor se nós tivermos conquistas. É mentira. Não é isso que a palavra de Deus diz. Nós não somos aquilo que nós temos. Nós somos filhos amados de Deus. Essa é a nossa única e verdadeira identidade. Filhos amados. O problema é que a gente não consegue olhar para a nossa verdadeira identidade porque a gente está olhando demais para o mundo. Nós nos desconectamos da nossa essência, de quem nós somos, de tudo que nós temos de melhor, porque quando o mundo olha pra gente, o nosso melhor não é o suficiente. Então a gente precisa abafar aquilo que nós temos para agradar o mundo de alguma maneira. E cada dia mais nós estamos doentes mentalmente, nós estamos doentes emocionalmente, nós estamos procurando fora aquilo que foi perdido aqui dentro de nós. Então esse é o meu apelo de coração para vocês. Eu estou sendo extremamente vulnerável aqui, porque eu sei que nós podemos ajudar. Nós temos como ajudar essas pessoas. Só que antes da gente ajudar o outro, a gente precisa olhar para dentro de nós e curar o que está doendo também dentro de nós. Então o objetivo desse programa vai ser esse. Nós temos que ajudar, nós podemos ajudar, mas nós não podemos tirar, né, como diz a palavra, tirar o cisco dos olhos do outro, do meu irmão, sendo que existe uma trave nos meus olhos que me impede de enxergar perfeitamente. Você topa? Você vem comigo